Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Letícia Berlim, que alegria estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de milhões. Será que restrição alimentar gera compulsão alimentar? Vem comigo! E para começar esse vídeo, eu quero falar sobre um assunto que eu já falei aqui em outro vídeo, mas que ele é essencial para a gente conseguir entender o que eu vou falar aqui hoje, que é a diferença de correlação e causalidade. Como eu já falei para vocês, são vários fatores que vão influenciar na nossa personalidade, no nosso comportamento, em quem nós somos. Então nós precisamos de vários fatores. Não adianta falar, isso aqui aconteceu por conta do ambiente que eu vivo. Claro, o ambiente ele tem a sua importância, ele é fundamental, mas não tem como falar, isso aconteceu por conta do ambiente. Então o ambiente foi a causa de algum trauma, de alguma situação, de qualquer coisa que eu passei na minha vida. Nós não podemos falar isso. Nós precisamos de vários fatores, de vários ingredientes, assim como num bolo, para a gente poder ter o resultado final. Então, se eu tenho apenas a manteiga, o açúcar, o ovo, eu não consigo fazer o bolo. Se eu tenho ali só um ovo, o máximo que eu vou fazer é um ovo mexido, entre outras coisas. Mas para eu poder ter o resultado final, eu preciso ter vários fatores, ter vários ingredientes. E na nossa vida é a mesma coisa. Então, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue entender a diferença e a gente não sai por aí que nem papagaio falando, olha, eu passei por uma situação, então isso aconteceu por conta do lugar que eu vivo, do ambiente que eu moro, de alguma situação específica que eu passei. Não, nós não podemos falar isso. O que nós podemos falar, e que a ciência ela fala isso claramente, é que são vários fatores que vão influenciar na nossa personalidade e quem nós somos, que vai influenciar nas coisas que acontecem na nossa vida. E dito tudo isso, com a compulsão alimentar é a mesma coisa. Nós não podemos falar que alguém que está ali em restrição alimentar, ela vai ter com certeza uma compulsão alimentar. Claro, a gente sabe que muitas vezes isso pode acabar acontecendo, mas não é exclusivamente por conta da restrição alimentar. Lembra que eu falei no começo que são vários fatores que vão influenciar? E com a compulsão a mesma coisa. Então, às vezes, uma pessoa já tem uma predisposição para poder ter ali a compulsão alimentar, ter aquele comportamento. Então são várias coisas que já estão acontecendo e aí vem um fator desencadeante e acaba tendo aquela consequência, a pessoa ela acaba tendo aquele comportamento, mas não dá pra gente falar porque a pessoa está em restrição alimentar, por isso que ela faz compulsão alimentar, que esse é um outro fator que muitas pessoas saem por aí falando isso, de uma forma assim, o tempo inteiro exagerada. Claro, uma coisa é a gente ter uma atenção, a gente vê que pode influenciar, mas não quer dizer que é a causa, que são coisas completamente diferentes. Vamos pensar na pandemia, com tudo que aconteceu, a gente começou a ter mais ali o hábito de lavar as mãos, de estar o tempo inteiro lavando, justamente para ser um cuidado, ser uma segurança e fazer algo ali, o que está ao meu alcance, o que é a minha responsabilidade, o que eu posso fazer? Eu posso lavar as mãos. Então isso foi uma das coisas que nós começamos a aumentar no nosso dia a dia, que a gente começou a aplicar na nossa vida. Então eu vou chegar e falar, então todo mundo ali que estava lavando as mãos, a pessoa ela tem toque agora. Eu não posso falar isso, que a pandemia ela foi a causa de muitas pessoas que estavam ali com toque. Não, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós não podemos falar isso. A pessoa que já tem ali essa predisposição, ela já tem outros fatores que já estavam influenciando, aí veio a pandemia, ela começou a ter esse comportamento e acabou influenciando, sim, ela pode ter influenciado pessoas que já estavam passando por este problema, que já estavam ali com alguns fatores que já estavam interferindo na vida dela, e aí veio aquela gotinha, vamos dizer assim, e o copo transbordou. Mas o problema não foi a gotinha, o problema e a questão já está ali relacionado, já estava ali relacionado com outros fatores que já estavam acontecendo. Então, só para ficar claro, a gente não pode falar a restrição alimentar, ela é a culpada ali pela compulsão alimentar. Ela é sim um fator muito importante que a gente precisa
ter essa atenção, ainda mais algumas pessoas que acabam tendo esse comportamento, a gente vê o quanto que é prejudicial a ponto da pessoa de fato ter a compulsão alimentar, mas não se esqueça, são vários fatores que vão interferir e não simplesmente, isso aqui vai ser a causa da situação, deste comportamento. Não, então vamos ter cada vez mais atenção e entender de fato como isso acontece, para você até conseguir aplicar isso na sua vida de uma forma muito mais leve, muito mais funcional e coerente. E um ponto essencial aqui para a gente entender não é todo mundo que faz dieta restritiva tem um transtorno alimentar, mas muitas pessoas que têm transtorno alimentar começou fazendo uma dieta. Então, por mais que não seja ali a causa, né, a restrição alimentar, ela não é a causa da pessoa ter um transtorno alimentar, mas a gente sabe o quanto que isso é prejudicial. Tem muitas pesquisas que falam sobre isso, o quanto que a dieta restritiva ela pode ser difícil, ela pode prejudicar ali a vida da pessoa, ter uma relação ruim com a comida e até mesmo você chegar a ter um transtorno alimentar. Então, toda atenção ela é necessária para a gente entender o nosso comportamento, o que nós estamos fazendo, o que é funcional, o que é frutífero, o que a gente vê que faz bem pra gente. Então, quanto mais a gente entende as nossas necessidades, o que nós precisamos e como que nós podemos fazer escolhas muito mais coerentes, mais a nossa vida flui e a gente se sente muito melhor. Então, uma coisa é a gente questionar, tá? Será que realmente precisa? Tem que ter a dieta restritiva? E a gente percebe o quanto isso é ruim. A outra coisa é falar, ela é a causa pra pessoa ela ter um transtorno alimentar. Então, eu espero que tenha ficado muito claro isso pra vocês, porque de fato é algo que eu vejo que muitas pessoas estão o tempo inteiro repetindo e falando sobre isso. Mas é claro que a gente precisa entender os prejuízos e o quanto que isso afeta a vida de uma pessoa, até mesmo se ela já tem ali uma predisposição, ela já tem outros fatores, tanto uma questão com a imagem, uma questão com peso, e isso pode ficar ainda mais difícil e fazer com que ela tenha um comer transtornado, que é uma relação difícil ali com a comida, ter atitudes disfuncionais em relação ao alimento, podendo chegar ao transtorno alimentar, que já é ali um ponto mais grave, sério, e que a gente precisa cuidar, a gente precisa entender cada vez mais. E no vídeo de hoje eu falei, será que restrição alimentar gera compulsão alimentar? Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha feito sentido para você. E não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.